Olá, bem-vindos ao Momento Empresa, a voz dos pequenos empresários. Hoje estamos recebendo aqui duas advogadas que têm transformado o cenário dos pequenos negócios no Brasil. Vamos entender como a assessoria jurídica pode transformar o seu negócio. Com estratégias bem pensadas e bem posicionadas, elas vão transformar o seu negócio em um negócio de sucesso. Muito prazer, sejam bem-vindas, Josi e Ariadne. Vai ser muito legal, muito prazer mesmo em recebê-las aqui no Momento Empresa. Eu queria dar boas-vindas e vamos bater um papo para que a gente possa, que os nossos ouvintes possam entender como é essa prevenção, vamos dizer, né? Assessoria jurídica preventiva. Queria falar um pouco disso, porque isso é algo que tem realmente transformado, né, alguns negócios, né, de pequenos negócios que iniciam e que não conseguem se manter, né? Temos uma estatística muito dura hoje no Brasil, que os pequenos negócios no primeiro ano não conseguem se estabelecer. Mais de 90% fecham. Né? Então, eu acho que a assessoria jurídica ela tem um papel fundamental para que esse negócio ele possa ter um sucesso logo no primeiro ano. Sim, com certeza, Aline. Empreender no Brasil é um desafio, né? É um desafio. Para nós que, além de advogadas, também empreendemos, né? A partir do momento que nós decidimos montar a nossa empresa. Isso mesmo. A gente entende bem de perto a dor do empresário, principalmente o empresário de pequeno e de médio porte, né? Aquele que sofre mais ali para conseguir se manter e sobreviver nesse mercado que é difícil. A gente não tem muito incentivo. A gente sempre fala assim, ó, o empresário, o médio e o pequeno empresário leva o país nas costas, né? Isso mesmo, mas é uma verdade. Isso é uma verdade. Realmente, nós temos hoje mais de, se não me engano, só de microempreendedor individual, são mais de 14 milhões no Brasil. Sim. É o coração da economia em si. É a própria economia, sim, né? É o coração. É o coração. Então, gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento ao país, mas a gente se sente, às vezes, num limbo, nem beneficiado, né, com programas de incentivos e não recebe nenhum tipo realmente de incentivo governamental. Então, essa dor do empresário, a gente se solidariza porque a gente sente na pele também. E, para além disso, a gente criou o escritório com o objetivo de cuidar de pessoas, por isso essa assessoria preventiva. Certo, né? Muito bom. A gente sempre fala assim, olha, a gente não veio cuidar de processos, a gente veio cuidar de pessoas físicas e jurídicas, porque à medida que a gente cuida das empresas, a gente cuida do empresário também. Então, a gente consegue assessorá-lo ali também no dia a dia, na tomada de decisão. Então, a ideia principal, né, Ari, eu acho que foi isso. Verdade. E, inclusive, Denise, a gente até parabeniza por esse podcast, por dar voz a pessoas, a empresas que, de fato, aí falem com empresários. Então, parabéns aí pelo podcast, por o seu trabalho incrível. Continue, porque isso agrega muito, ajuda. Eu vejo que você tem trazido diversos temas. E a assessoria jurídica, né, ela é importante porque é a base, né? Você tem uma segurança, uma conformidade ali dentro da empresa, você consegue avançar. E o pequeno empresário ali, o pequeno, médio empresário, ele acaba encontrando essa dificuldade e acaba criando um passivo, criando ali um problema por falta de uma adequada orientação. Tanto os empresários novos quanto os que estão começando, ou quero dizer, tanto os empresários já maduros quanto os que estão iniciando, é necessário essa assessoria para que a conformidade da lei, né? Sim. Vamos dizer, para atender a conformidade da lei de uma maneira com excelência, né? É muito importante essa assessoria jurídica preventiva. Eu queria que vocês falassem um pouco mais como é que funciona essa assessoria jurídica preventiva. Pronto, o que é que acontece, Denise? A gente sempre fala assim, que o ideal, o mundo ideal é que antes de você abrir um CNPJ, constituir uma empresa, você buscasse ali uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, para que começasse a formalizar o seu negócio. Seja com contrato de parceria entre os sócios, se você tiver algum sócio, fazer um termo de ajuste, um termo de parceria com o sócio, com os seus prestadores de serviços. Mas no momento que você não teve aquela assessoria ali do início para construir sua empresa, mas você já tem ali uma empresa, que você comece do início, que você comece agora, que você comece a formalizar. Essa prevenção é que evita um problema lá na frente, que por muitas das vezes acaba onerando demais a empresa,
Porque quando você começa na empresa dele, Sim. Com contratos com os sócios, com contrato com a sociedade... E esse é um ponto bem crítico, né, Ariadne? Porque o contrato social, por exemplo, que determina as responsabilidades, isso gera conflitos quando não bem elaborado. Sim, né? Gera, às vezes acontece o falecimento, uma dissolução Exato. da sociedade, e até para organizar as tarefas ali dentro daquele Sim, núcleo empresarial. Também. Então, isso é que muito você pode deixar por escrito. Isso, você deixa um acordo de sociedade, um ajuste de Isso. sociedade e fala, sua atribuição é essa, você tem essa responsabilidade de prestar essa conta. Se você está no financeiro da empresa, você tem esse cuidado de prestar conta, essa informação, essa autorização. Se você está na parte administrativa, qual vai ser a sua competência? Você ter essa visão planejada do seu negócio faz com que ele cresça de maneira ordenada e organizada. Quando você chega ali com os prestadores, com seus funcionários, cria um regimento interno dentro dessa empresa. Qual é a cara da minha empresa? Qual é a minha missão? Qual é a minha visão? Qual é o meu valor? Que tem isso construído, sedimentado, você faz com que as pessoas que entrem ali para trabalhar, prestar serviço dentro da sua empresa, elas saibam o que é o seu negócio. Muito então, você bom. começa a fazer um contrato de trabalho, você assina. Qual é a minha responsabilidade legal? Muito bom. E a gente sempre fala, né, Josi? Faça um básico correto. E Básico bem feito. Básico bem A ideia feito. da prevenção é justamente para que o empresário não precise chegar o problema para resolver. Com Muitas certeza. vezes o empresário procura a gente, assessoria jurídica, quando ele já tem um problema instalado. E assim, a gente costuma dizer também assim, olha, a gente é advogado, a gente não faz milagre. Então a gente precisa ter uma base bem feita e sedimentada para que uma melhor defesa seja feita em cada caso. Certo. Então, se ele espera o problema acontecer, muitas vezes aquele problema vai tomar uma proporção muito maior do que poderia se ele tivesse se prevenido. Se prevenir, A ideia da assessoria preventiva é como um investimento. Eu vou investir na minha empresa para que eu tenha menos problemas e que se os problemas, quando os problemas apareçam, na verdade, porque vão aparecer, eu tenha material para me defender de forma adequada. Então, é mitigação de risco, mitigação de dano patrimonial, porque é um custo enfrentar um processo, e a gente sabe, tem um custo, também um desgaste, né? Então, para além do custo financeiro, há um desgaste emocional ali, dano emocional que o empresário sofre. Então, a ideia da prevenção a gente não quer que você tenha processos, mas se tiver, porventura, quando tiver, que você tenha meios de se defender de forma adequada para que aquele ali te cause o mínimo dano possível. E é por isso que a gente bate assim, vamos cuidar de vocês, vamos dar as mãos e vamos cuidar da sua empresa no dia a dia. Para mitigação. Preciso mudar o mindset, né? Precisa. Isso. É a prevenção. Isso. É ações preventivas que você tem que fazer desde o início do pequeno negócio, né? Sim. Você precisa ter essa mentalidade Sim. de fazer ações preventivas. Exatamente. E a assessoria jurídica preventiva é uma ação que você deve, né, fazer com certeza. para que você tenha porque o empresário, ele não tem necessariamente que saber de tudo. Não. Ele precisa ter de pessoas no lugar do lado certo. dele que vai ajudá-lo a fazer tomar as ações e preparar a documentação, né? Isso. O empresário adequada. ele tem que entender da gestão. Tem que entender da É gestão. a gestão, né? Gerir o negócio dele. Obviamente que ele vai entender do produto, do serviço que ele vende, da produção, mas ele não precisa entender de tudo. Ninguém entende de tudo, mas você precisa estar cercado de bons profissionais que te auxiliem ali na tomada de decisão. Nós temos clientes, por exemplo, que têm 2, 3 anos com a gente e não tem um processo sequer. Então, a ideia, a gente bate muito nessa tecla, é não ter mesmo o processo, que bom que não tem. E a gente tem clientes que não têm processo, falam pra gente, doutora, depois da assessoria de vocês, eu não fico mais sem assessoria jurídica, porque eu acho que se eu não tivesse, talvez eu já tivesse alguns processos, que a gente consegue resolver na seara administrativa, justamente com essa assessoria preventiva. Preventiva, É tá prevenção de dano, exatamente. Então, enquanto a gente não mudar a mentalidade do empresário, os problemas vão continuar aparecendo. E a nossa missão, a gente viaja muito, faz muita palestra, fala muito sobre isso. É mudar a mentalidade, é cuidar antes que o problema aconteça, né? Se prevenir, blindar a sua empresa para que ela cresça de forma forte, saudável, Muito exponencial e tenha um crescimento sustentável, que a gente tanto fala, né? Que se Certo. sustente ali no dia a dia e Que não tenha venha... uma boa base formada, certeza. formatada, né? Inclusive, Na se questão você toda. der um Google, hoje, em qualquer coisa, você consegue ver a vida da empresa. Então, hoje, o empresário que ele não se preocupa com a imagem da empresa, que ele não se preocupa em ter uma conformidade jurídica, ele vai acabar, por problemas que poderiam serem evitados,
macular a imagem, começar a perder a credibilidade, a confiança com o seu consumidor. E hoje a empresa ela vive para o cliente. Ela vive para o cliente. Então, se sua imagem... o cliente é o patrão. É o patrão. O cliente é o patrão. O cliente é tudo, né? Sem cliente não tem empresa. Sem cliente não tem empresa. Então, quando a gente pega, Denise, um contrato que o nosso cliente, o empresário, perdão, ele quer fazer um contrato com o fornecedor de serviço, que a gente olha aquele contrato, que a gente faz um parecer sobre aquele documento e fala, ó, esse contrato aqui vai te dar um problema quando você quiser rescindir, não está claro. Está extremamente desfavorável para você. Só tem cláusula protetiva para quem fez o contrato. Precisa organizar desta maneira. Quando a gente pega naquela base daquele contrato e reformula ele, a gente já facilita ali, a gente já resolve um problema que certamente seria causado ali no futuro, quando tivesse uma rescisão, uma falha ali na prestação de serviço. Isso é importante. São detalhes, né, que eu acho que, de uma forma geral, a gestão, ela é feita, uma boa gestão, excelente gestão, ela deve ser, o gestor, ele deve observar os detalhes. Sim. Isso são os detalhes de um negócio, que se não bem feito um contrato, pode te prejudicar muito lá na frente, né? Tenho muitos casos aqui que eu poderia contar que é bastante complicado, que o empresário não teve esse cuidado e teve que pagar multas altíssimas. Sim. E eu tenho certeza que vocês têm alguns casos que eu queria que vocês falassem. Um caso, né, de um sucesso e um caso de insucesso. Veja só, contrato é tão importante que na faculdade de Direito nós estudamos um semestre inteiro, uma matéria chamada contratos. Muitas vezes a gente não entende, assim, né, a dinâmica ali do estudo que prepara o advogado para estar apto ali. Certo. Como que a gente estuda um semestre inteiro, uma matéria chamada contratos, para entender as nuances? Óbvio que uma pessoa que não teve esse conhecimento, ela não vai ter a mesma maestria, obviamente, e não é para ter mesmo, né? Quem é para ter é para quem estudou para aquilo ali. Isso. Então, assim, é tão importante o estudo e o tempo que se perde ali analisando um contrato, é um tempo que o empresário tem que estar preocupado com outra coisa, com a gestão, com o marketing, com venda, com a parte comercial, e deixar quem tem o conhecimento ali para fazer aquele trabalho. Mas, assim, falando de um case, assim, que eu acho bem legal, a gente estava comentando até sobre esse processo ontem, um empresário, ele fez um contrato de empréstimo, era um valor alto, 400 e poucos mil reais, e aí, junto ao Banco do Brasil, em algum momento ele ficou em débito com as parcelas daquele empréstimo, e aí ele não tinha assessoria jurídica nenhuma, ele foi no banco e falou assim, eu vou quitar, eu vendi uma casa, vou pagar aqui. Ele pagou 400 e poucos mil reais. E aí o gerente recebeu ali o aporte financeiro e deu a ele um documento de baixa da quitação, mas não tinha escrito que era quitação naquele documento. Tinha, assim, liquidado, alguma coisa assim, liquidado, saudade, alguma coisa assim. E aí, logo depois, o banco entrou com a execução daquele valor. E ele disse assim pra gente, doutora, tá quitado esse contrato. Aí a gente, cadê sua documentação que esse contrato foi? Cadê o termo de quitação? O banco dizendo que esse contrato foi quitado. Aí, quando ele apresentou, a gente falou, isso aqui não fala baixa de saldo... Devedor, baixa de saldo devedor. Algo assim, no próprio extrato. Não era um documento apto a dizer... Né, exatamente. Era no extrato da conta corrente da empresa. A gente falou, isso aqui não diz que está quitado. Entendeu? O juiz, quando olhar, não vai entender. Eu sou advogada, você está aqui na minha frente falando, eu não estou entendendo. Imagine um juiz que não vai ter essa conversa com você. Vai pegar o documento e não vai entender. Aí a gente falou assim, vai no banco e diz que você precisa de um termo de quitação, porque você está organizando a sua empresa, vai no seu gerente, que você tem relacionamento, diz que você está passando por uma auditoria financeira, que você precisa de um termo escrito quitação. Aí o gerente falou assim, manda um e-mail solicitando. E aí nós preparamos um e-mail já com o termo de quitação. Solicitamos o termo de quitação do contrato de número tal, que foi pago assim. Aí fizemos todo o e-mail já com o termo de quitação. O gerente responde, segue o termo de quitação conforme e-mail enviado. E aí, com isso, nós conseguimos cancelar essa cobrança de 400, já estava em processo judicial, juntamos esse e-mail, provamos para o juiz que tinha quitação e ainda recebemos um bom valor de honorário. Foi uma ação de execução, foi uma ação de execução do banco em desfavor do nosso cliente, que a gente conseguiu reverter. Vocês conseguiram reverter e o banco pagou. E como o banco perdeu, pagou os honorários ainda. Muito bom. Exatamente. Porque isso aí nós precisamos, isso é ponto de honra. Sim. Nós precisamos mostrar a desorganização. Exatamente. E né? assim, o cliente, ele, né,
né? Se fosse feito realmente, né? Se eles não tivessem uma assessoria, imagina o quanto ele não sofreria. Com certeza. Exatamente. Né? Ele não ia conseguir provar ele que não estava ia conseguir. quitado. E o problema, Denise, ele vem justamente pela desorganização ou por ausência de documentos. É isso por aí. ausência de documentos. Então, nesse caso aí, uma falta de organização aí do banco, de ter o documentado, causou esse prejuízo ao cliente. E graças a Deus ele teve uma assessoria ali que não foi anterior, mas conseguiu, de fato, ali buscar interceder por ele. Graças a vocês conseguiram dar essa tranquilidade. Porque eu acho que é um dos pontos que tira do empresário, tira a paz do empresário, é essa parte jurídica, processo. Sim. Execução, tira a paz, né? Sim, com certeza. Tira a paz de todos, né? Ninguém consegue, né? Por isso que a necessidade é tão importante a prevenção. Com certeza. Tão importante. Demais. Com certeza. Demais. E eu gosto também de lembrar sempre de uma situação de uma empresa que ela, salvo engano, foi 2020, foi a pandemia, mais ou menos 2021, ela virou pra gente e falou, vou precisar fechar. Não estamos conseguindo adiplir, efetuar os pagamentos dos funcionários, dos prestadores de serviços. A gente está com um processo trabalhista enorme, anterior à nossa assessoria, inclusive, um processo antigo, que está na fase de execução. Não sei o que fazer, a gente não tem dinheiro para pagar funcionários, estamos sofrendo penhoras direto em nossa conta. Penhora online. Penhora. É outra situação também que, né? Bastante que complica muito, que fecha hoje a empresa. Fecha a empresa. Fecha, você praticamente bloqueia, fecha. você vai funcionar a sua empresa como? Bloqueia todo o valor que cai ali. Tudo que caiu vai piorando. E essa empresa é uma instituição que tem um trabalho social. Certo. Ela disse, a gente não consegue pagar os funcionários que precisam, atendemos crianças e adolescentes, não conseguimos e estamos aqui sofrendo penhora, a gente vai fechar, vai acabar o projeto. Eu falei, gente, não pode, para além de tudo isso, tem uma utilidade pública, tem um trabalho social ali por trás. E ele, gente, estou desesperada. Doutoras, pelo amor de Deus, veja o que pode fazer. Foi aí quando a gente entrou na empresa, ela achava até que era um valor de 70 mil, quando ela foi de fato olhar, que a gente foi pegar todo o passivo dela que ela tinha de problema trabalhista excessivo, a gente viu em um processo só eram 3 milhões de reais. E aí ela ficou apavorada, a gente vai acabar com o projeto, vamos entregar o patrimônio. Teve até uma penhora na instituição toda, os juízes determinaram a penhora, a gente não pode. Para além disso tudo, existe ali uma função social e vai fechar, vai paralisar a empresa, a instituição social. Então, a gente sentou, fizemos um trabalho de quanto é que a gente está devendo, bora fazer ali uma conciliação, um acordo do que está devendo, um parcelamento. Precisaremos disso. Então, ter esse pensamento estratégico, essa questão jurídica, quem vai saber é um advogado, de qual maneira, diante desse cenário caótico, de fechar, de paralisar as atividades de uma instituição. O que é que a gente pode fazer? Então, a gente sentou, fizemos todo um diagnóstico da empresa, fizemos todo o levantamento de processo, resolvemos todos os processos que a instituição tem funcionado. E esse processo em específico está sendo finalizado, com fé em Deus vai ser finalizado, e está funcionando hoje com projetos, novos projetos, atendendo crianças, adolescentes, situações aí de miserabilidade. Porque tem a questão social. Tem a questão social. Né? E, na verdade, quando você tem uma demanda dessa judicial, se você não prova isso, ninguém vai observar. Ninguém vai observar. Com certeza. Você tem que mostrar o que é para que haja uma observação. Né? E 95% dos processos dela, sobretudo trabalhista, que era a maior, tinha em média assim, uns 30 processos trabalhistas e mais que iriam vir, né, iriam surgir ali por conta dessa inadimplência, ausência de pagamento de salário, rescisão indireta, por diversos meses. Então, a gente conseguiu reduzir mais de 95% do acervo e hoje a instituição consegue respirar. A instituição está aí funcionando e muito mais com projetos sociais, atendendo aí toda a comunidade ali que utiliza o serviço. E dali, a gente sempre fala, saem profissionais aí para o mundo afora, prepara as pessoas daquela instituição, porque tem cursos profissionalizantes. Muito bom, muito bom. A gente tem uma máxima, Deni, no direito... muito, muito importante que esse fala trabalho. Quem paga mal, paga duas vezes. Paga então, dobrado. A gente precisa ter as coisas organizadas e comprovar os pagamentos. Não adianta dizer assim, o banco prove que eu estou devendo. Não, o banco entra com a execução e você prove que você pagou. Na verdade, você está dizendo... Você tem que comprovar o que... É incrível isso, né? Eu acho incrível
E você tem que provar o que você pagou. Eventualmente, já aconteceu comigo, uma conta, por exemplo, de luz. Sim. Do nada vem uma cobrança que você pagou e ele não identifica. Sim. Claro que é erro humano, né? Alguém que está lá, que não deu baixa numa conciliação bancária, etc. Hoje, não, muito menos. Antigamente era mais. Sim. Porque hoje a gente tem processos automatizados, né? Essas grandes empresas têm processos automatizados. Quer dizer, teoricamente, a gente acha, eventualmente acontece. Mas são menos, né? Vamos dizer, menos recorrentes. Sim. Mas de repente, você tem que comprovar que você pagou. Exatamente. E aí a gente pensa assim, como que alguém paga 400 mil e sai sem um termo de quitação? Mas é porque aquela pessoa não tinha o conhecimento de que aquilo que foi entregue a ele, um extrato bancário, não serviria para provar. Né? Então, é por isso que a gente fala da assessoria jurídica preventiva. Talvez, se ele já fosse cliente nosso ou de qualquer outro escritório à época, ele já sairia com um termo de quitação. Qualquer advogado orientaria ele, olha, você precisa de um termo de quitação. Isso. Então, faltava a orientação, que ele realmente não tinha obrigação de saber. Eu sempre penso que numa empresa a gente precisa ter, o empresário ele precisa ter uma boa assessoria jurídica, um bom escritório de contabilidade, né? Precisa ter uma boa assessoria, de uma forma geral, de negócio, consultoria de negócios, principalmente a área financeira. Então, essas pontas, quando elas estão bem organizadas, bem arrumadas, e mesmo para o pequeno é possível ter, sim. Ele consegue superar essa fase do primeiro ano, do segundo ano, porque conhecimento, você só vai conseguir avançar com conhecimento nas questões, nas demandas que vão surgir. Não, você pega ali um contrato que quando tem algum problema, o contrato está lá impondo multa de 100 mil reais por conta ali de que você não analisou aquele contrato com aquele fornecedor corretamente, você não fez na verdade, o que você ajustou por palavras não ficou por escrito, e é por escrito que vale. Então, o empresário, principalmente o pequeno e o médio empresário, ele tem que ter uma consciência que ele não está ali enquanto pessoa física, tem uma empresa, uma pessoa jurídica ali por trás, que ela tem sim, é uma relação que ela precisa negociar, ela precisa ajustar e precisa ter escrito, porque lá com o juiz, ele não vai poder dizer assim, doutor, mas eu sou uma pessoa física. Não, está escrito, você assinou. Você é uma pessoa jurídica. Você é uma pessoa jurídica. Né? Isso aí eu acho importante também, você falar. Porque lá, normalmente, o empresário, ele vai como ele achando que ele é uma pessoa física ali. Porque há uma confusão, mas é uma pessoa jurídica. Leva pro coração. Leva pro coração. Me processou, leva pro lado pessoal. E não é. Ele é uma pessoa jurídica com as responsabilidades objetivas da pessoa jurídica. Isso também é um pouco, também é uma mudança de mentalidade, que aqui no Brasil a gente precisa, né, avançar, né? Vamos porque dizer a gente assim, precisa separar bem a pessoa jurídica, que ela não tem da pessoa física. Da pessoa física. Exato. Que é feita. E esses pilares que você pontuou, que é contabilidade, financeiro e jurídico, são os pilares que constroem e sustentam ali. Então, a gente fala muito de sustentabilidade, né? A gente está aí em 2024, quase 2025. E é um termo que a gente tem ouvido muito, seja no ambiental, seja nas empresas, nas metas para o ano seguinte, é a sustentabilidade. Então, para a gente... Exatamente. Essa eu acho que é a palavra-chave. Não é? E para a gente conseguir fazer uma empresa ser sustentável, esses pilares precisam estar bem firmes, bem estruturados. E isso começa também quando você até vai escolher o regime tributário ali da sua empresa. Quando você vai montar o CNPJ, que você tem obrigações ali com impostos a pagar, tudo que você vai sentar com o seu financeiro, com a sua contabilidade, vai dizer, como é essa empresa, como é que vai funcionar esse negócio, o que é que eu vou precisar aqui para que minha empresa funcione adequadamente, quais são os serviços e qual vai ser o melhor regime tributário que minha empresa vai se encaixar, vai se inserir. Vou começar nesse contexto do regime tributário e quando eu estiver evoluindo, aí entra-se o planejamento tributário, entra-se a organização financeira, porque sonegar, omitir ou não se adequar, você vai acabar afundando também no dinheiro, porque o financeiro ele precisa ter um dinheiro dentro da empresa. Então, se você não fizer um adequado planejamento, você começa a mergulhar em impostos, em dívidas. Em dívidas, porque os impostos, por exemplo, se você opta hoje por um lucro real,
um lucro presumido, e não pelo Simples Nacional, possibilita de você pagar todos os impostos numa alíquota menor, Sim. você acaba tendo problema. Com certeza. Agora, para uma mudança dessa, dependendo do seu movimento, é necessário um planejamento tributário. Com né? certeza. Como tudo, né? Como tudo. A gente também fala muito com os MEIs, né? O microempreendedor individual, né? Que é a grande maioria, né, do Brasil, mas o MEI ele tem já determinado o valor certo do imposto que ele tem que pagar, né? Mas ele tem também vários problemas. Sim. Ele tem problemas críticos que ele enfrenta, mesmo ele sendo MEI, né? Na própria condução do negócio dele. Por exemplo, como um contrato social. Sim. E ele tem que ter um contrato social bem definido e com as responsabilidades bem definidas. Né? Tem gente que acha, Deni, que é você pegar um contrato social que serve para todas as empresas. E não é por aí, não. Não é, porque depende do seu negócio. Mesmo ele sendo um micro, ele precisa estar bem definido as atividades, como você falou, e as responsabilidades. Sim. Né? O que a gente precisa... Quando a gente fala assim de mudar a mentalidade, mudar o mindset, Deni, o que é que a gente vê assim? É que nós estamos num país de que a gente precisa se virar. Só que essa forma de gerir, ela mesmo, é o bem que colocado isso. Ela bem tem colocado. acabado, ela não tem mais sustentabilidade, porque o número de empreendedores cresceu, o nível de exigência do consumidor, por outro lado, aumentou muito. Então a gente não pode mais acreditar que é o se virar, vou fazendo aqui de qualquer jeito, depois eu rasgo esse CNPJ, construo outro. Não é assim, né? Primeiro, que não se sustenta. Um negócio não desse, tem sustentabilidade. Não tem sustentabilidade. Os problemas vão acabar atingindo a sua pessoa física. Então, se você tem patrimônio, você tem uma família a zelar, isso em algum momento pode ser atingido. Isso. Né? A gente, óbvio que tem casos e casos, mas a grosso modo, falando assim, isso pode ser atingido. Então, chegou o momento que, como o nível dos consumidores subiu muito, as empresas precisam acompanhar. A gente precisa estar organizado como pessoa jurídica. Então, não tem mais essa coisa do vou me virar, eu tenho que fazer conta, eu tenho que ver quanto é que eu vou gastar na contabilidade. O DRE Métrica está aí para ajudá-lo. Ponto de partida. Nosso app, que é nosso patrocinador. Exatamente. Para que o empresário ele tenha meios de tomada de decisão. Olha, eu preciso aqui de uma assessoria jurídica que vai me custar X, a minha assessoria contábil vai me custar Y. Até para ele saber precificar. Porque muitas vezes o empresário acha até que está ganhando dinheiro e não está. É isso. Aqui a gente tem isso também, que a gente bate muito na precificação. Sim, exato. Na forma errada que é você ir fazendo o seu preço. Olha, eu acho que isso aqui custa tanto. E não tem um cálculo, né? Sim. Não tem uma coisa apurada, não tem um detalhe papel, não tá dessa precificação. Exatamente. Não está incluindo o imposto, não está incluindo os custos variáveis, as despesas fixas. Mesmo por exemplo, mesmo você trabalhando em casa, você tem um gasto de energia, você tem um gasto, dependendo do que você faz, o gás. Exatamente. Né? Então você tem que computar esses detalhes, as perdas, para fazer uma boa precificação, que também vai fragilizar a empresa se não tiver uma precificação adequada. É por isso que a gente fala sempre sobre missão, sobre levar conhecimento. Por isso que esse ano de 2024 nós rodamos o país inteiro falando disso para empresários. Ai, quero saber disso. Exato, de mudar a mentalidade. Assim, a gente não pode mais ser o país do que a gente se vira. A gente precisa mudar isso. Nós precisamos de organização para que a gente cresça, porque a gente gera emprego, a gente gera renda, a gente tem um papel social na sociedade ali, o empresário. Então, assim, hoje o acesso à informação é muito fácil também. Você veja, né? A gente tem aplicativos, o DRE Metrics, você consegue, na palma da mão, ali no celular, ter as informações. Né? Isso. Ter uma noção do seu negócio. Por onde é que está saindo dinheiro aqui de maneira indevida? Como é que eu vou ajustar? De que maneira eu posso melhorar? Então, é por isso que a gente bate muito nessa tecla assim, vamos mudar a mentalidade, vamos falar de negócios, vamos falar de empreendedor, porque empreender também é solitário, né? Todos falaram aqui, quase todos meus convidados, sempre tem essa fala, né, do quanto é solitário. E é tão bom quando a gente tem uma assessoria, por exemplo, que consegue uma assessoria jurídica, que faz uma prevenção e pode nos orientar e dar essa tranquilidade, né? A gente fala muito isso, de dar as mãos, vamos cuidar do seu negócio, vamos orientar, vamos cuidar antes que o problema chegue, vamos prevenir, eu acho que é a palavra de ordem, né? Mesmo com a prevenção, a gente tem um estresse
Sim, A gente tem um estresse do dia a dia. Que não tem né? jeito. E assim, quando você tem uma boa assessoria, eu vejo isso, sinto na pele, né? Recebemos alguma demanda, né? Então, o coração acelera. Mas quando a gente tem uma boa assessoria, Vai né? ser Porque a resolvido. gente tem uma parceria juntos, aí quando eu ligo para você, meu Deus, aí eu fico mais tranquila. Ó, resolve aqui, toma aqui, veja o que pode ser Veja o feito. que é, pronto, aí vocês começam a me explicar, e isso vai me dando uma calma, uma tranquilidade, realmente eu tenho que falar esse sentimento não se explica. E Eu se sei que é uma constrói coisa também. assim, uma coisa aliviada, assim, sabe? É sentida, uma coisa né? ali, é sentida, né? E eu digo assim que a nossa assessoria assim é diferente aí de tudo, porque É a gente diferente, faz sim. assessoria, essa consultoria e, sobretudo, um tratamento humanizado, de sentar, Também. ouvir. Bora sentar, recebemos um problema. Então, Isso. como esse a gente citou, o Josi citou. Bora lá. Você foi culpado, teve erro, de qual maneira a gente pode resolver isso aqui? Quais são as opções jurídicas que temos aqui que a gente pode resolver? Ó, isso aqui de fato aqui é devido e esse é indevido, a gente pode questionar desta maneira. Então, ter essa visão também, sentar de maneira humanizada e conversar, entender é importante. Olha, advogadas, e com essa habilidade, né? Vamos dizer, essa empatia que vocês Sim. têm, não tem, né? Não tem. É raro. Quando- Muito bom, é muito, muito, muito bom. Eu tenho que citar isso aqui, porque vocês realmente têm um olhar com Sim. o seu cliente, tem um olhar, sabe, que se coloca no lugar dele, né? E procura acalmá-lo de uma forma que assim, vamos dizer, para poucos. Eu tenho já muitos anos já, Sim. né, levando, direcionando, né, fazendo a gestão de empresas e sei quanto é importante essa assessoria preventiva que a gente tem, Sim. né, de vocês. Hoje é aquela coisa maravilhosa que fica tranquilo, você dorme tranquilo. Sim. Como você trouxe, Dê, a gente agradece demais a confiança e a gente tem uma pessoa assim, tá ali, né, na direção daquela empresa, administrando, a gente sabe que não é fácil e pra gente também é importante ter essa conversa, esse contato. Porque quando o nosso cliente, o empresário, ele chega desesperado. Gente, socorro, que absurdo, teve essa questão, leva para um lado pessoal, como Josi Isso. trouxe. Então, cabe aqui, quem está do outro lado, um jurídico, é receber. Tem uma frieza de análise Isso. da demanda, né? Conseguir, né? Colocar de uma forma mais profissional mesmo, Sim. né? Correta. E uma visão estratégica. Porque Principalmente. nem sempre aquela situação ali você vai seguir uma linha de defesa, uma linha de litígio. Essa situação aqui em específico, qual a estratégia mais inteligente e menos onerosa para que a empresa possa resolver? A empresa senta lá, tem aquela consciência, tive essa falha, de qual maneira a gente consegue resolver? Que aí é onde entra a mediação, onde entra a intermediação e onde entra ali a inteligência emocional, a estratégia jurídica adequada para aquele caso. Certo. Esse caso aqui não, aqui a gente vai lutar porque tem uma prova concreta, porque está errado. Essa ação aqui, a gente entende que não é coerente. Então, vamos lutar e a gente vai demonstrar. Como existem diversas ações ali que julga assim procedente, nosso cliente ele recebe ali êxito ou julga procedente favorável ao nosso cliente e outras situações que a gente fala, bora compor. Aqui é inteligente para a empresa compor. Vai ser menos oneroso porque a gente busca ali um parcelamento, uma forma de pagamento ou faz uma redução ali de custos. Então, ter uma visão inteligente e responsável. Não só uma assessoria, mas a consultoria ali empresarial. A orientação empresarial e de forma humanizada, específica, direcionada para aquela situação, para aquela empresa. Muito bom. O que eu vejo, Dene, é o seguinte, quando nós decidimos abrir o escritório, nós partimos de dois pressupostos. É importante, eu acho, a gente falar isso, porque serve também para as demais... Inspiração. Isso. Serve de inspiração para esses jovens advogados, né, que estão começando e agora. assim para todos os empreendedores, eu acho também. Também. A gente partiu de dois pressupostos que a gente percebia que era incomodativo assim para o cliente. Primeiro é a gente tentar usar o mínimo de juridiquês possível. Sei. A gente tenta falar numa linguagem muito simples para que a gente consiga ser entendida, né? Então, muitas vezes, a gente consegue simplificar, vocês recebem a intimação, a citação e ficam desesperados, porque nem entendem muitas vezes o que está escrito ali, né? Exato, o que é que isso significa? Então,
Um dos nossos pontos de partida foi simplificar a nossa comunicação. Muito, muito importante. Ela vai ser rápida, ela vai ser simples, de modo que o cliente me entenda. Eu não preciso mostrar para o meu cliente conhecimento jurídico. Isso eu preciso mostrar no processo, para o juiz ou para um outro colega, numa eventual negociação. Para o meu cliente, não. Eu preciso falar e ele precisa me entender. E o segundo passo, que eu acho também que foi importante, foi quando nós estabelecemos a nossa missão no mercado, que é proporcionar a melhor experiência. Né? Então, a partir do momento que a gente conseguiu entender, fazer a nossa equipe entender que o nosso objetivo é oferecer a melhor experiência, tudo parte daí. Então, a empatia toda. A empatia é o início, né? Vamos tudo dizer. vem disso. Quando você fala assim pra gente, dar esse feedback, vocês são empáticas, mas vem justamente do nosso objetivo, da nossa missão, que é Muito ofertar bom. a melhor experiência. E a gente leva e fala isso com a nossa equipe todos os dias. Gente, nós estamos aqui para oferecer a melhor experiência. E a melhor experiência, nós vamos ter uma escutativa, que é importante. Isso. Nós vamos ter responsabilidade, nós não somos cumpridores de prazos, nós cuidamos de pessoas. Muito bom. Né? Então, a empatia surge daí, o cuidado com o cliente surge daí, a linguagem simples surge daí, da preocupação de oferecer sempre a melhor experiência. Muito bom. E essa linguagem, essa comunicação clara, sim, ela tranquiliza. Sim. Ela tranquiliza. É o que eu disse aqui. Né? Quando você tem essa comunicação, você tranquiliza seu cliente. O cliente está estressado com várias outras situações, mas essa segurança, né? Passa com credibilidade, sim, passa confiança, passa essa coisa da tranquilidade, passa a empatia. Você está se colocando no meu lugar e está conseguindo entender a minha dor. Né? Então, são tantas situações que assim, é muito, muito bom, né, quando você tem um apoio desse. Né? O empresário, o pequeno empresário, ele precisa desse apoio. Ele precisa dessa tranquilidade. Porque ele tem que cuidar de tudo, ele cuida de tudo. Muita coisa. Ele é financeiro, ele cuida do marketing, ele cuida do... porque ele que faz... Eu tive já vários convidados aqui que, né, por exemplo, eu tenho uma que é uma querida, Cris. Ela faz o marketing, ela todo dia ela já levanta, ela já se arruma, ela faz a postagem, sim, ela já, né? Então ela precisa de cuidar de toda essa jornada que são muitas vertentes. São muitas situações e precisa ter essa tranquilidade na questão. E precisa, né, entender o que o seu advogado está falando. Porque nós tivemos um cliente... E entender, né? Que falou assim, doutora, eu saía da reunião mais confuso do que quando eu entrava. Então, não entendia nada que ele me dizia. Então, é importante que a gente tenha uma linguagem que o nosso cliente na ponta entenda. Né? A gente deixa termos jurídicos, termos complexos para usar com quem a gente tem que usar. O cliente precisa entender o que está sendo dito de forma clara, para ele não ter dúvida, para ele ter a segurança. Exatamente. Eu não sou advogada, mas trabalho na área jurídica, né? Com assessoria há muitos anos já, né? E tive já uma empresa que eu trabalhei que tinha muitos processos, né? E acabei entrando muito nesse mundo jurídico. Sim. Mas, num determinado momento, eu fiz um curso rito sumaríssimo, na época que começou. Sim. E eu fui fazer esse curso, né? Falei, puxa, eu tenho que entender um pouco, porque a gente tinha que acompanhar essa demanda da empresa. E eu vou fazer esse curso, que era uma coisa rápida, 2 dias. E sentou do meu lado um advogado. Ele conversava tanto, e você falando essa questão da simplicidade, né? Ele conversava comigo, juro, gente, eu não entendia nada. Nada. Passei 2 dias sem entender nada. Não teve comunicação. Ele não falava teve em comunicação. Eu não entendia e eu ficava com vergonha também de perguntar, sabe? Não teve a comunicação. Porque eu não sou advogada, eu estou ali para entender como é o processo que eu precisava enfrentar. Pra porque mudou, né? A questão Isso. desse rito, ele mudou, né? Das audiências, né? Sim. Então, houve uma mudança. E aí eu precisava me preparar, né? Porque eu estava à frente da empresa que tinha muitas demandas, né? E era um preparo. Mas assim, você falando isso, eu fico só me lembrando dele. Realmente, às vezes a pessoa começa a falar e não adianta, você não vai atingir o teu alvo. Não. A comunicação são 2 lados. Você tem que falar, o outro tem que entender.
e o que ele entender, né? Ele tem que passar para você e você tem que entender. Então, são, né? As setas tem que vão e voltam, existir a comunicação. Se a gente está falando aqui, você não está ouvindo, não tem comunicação, não tem conversa. Às vezes a comunicação, você faz um desenho ali, você está se comunicando. Você faz um sinal, você está se comunicando. E a pessoa vai lá e acha que é bonito falar em latim, acha que é bonito utilizar termo jurídico e não está servindo de nada. Não, muito pelo contrário. Aí a pessoa lá, o cliente, ele vai ficar mais confuso. Isso. Ele vai ficar mais preocupado porque ele não entendeu nada, ele não vai dormir. E às vezes era uma coisa muito simples de ser resolvida, né? E aí a pessoa acha que é um bicho de 7 cabeças. Então, a linguagem simples e ser entendido, né? Ser entendido. E eu acho que não apenas, né, como na parte do direito, mas em qualquer relação. Qualquer relação, né? E principalmente para o pequeno empresário, para que ele se comunique corretamente também. O êxito dele é quando ele se comunica corretamente na venda do produto ou serviço para os seus clientes. Esse é o êxito, né, que todos têm quando conseguem, né, se comunicar de uma forma clara e bem feita. Sim, até porque... Simples, né? Simples. Porque todo mundo quer simples hoje. É a simplicidade. Até as petições hoje, Denise... As petições hoje, o que a gente leva para o judiciário, os recursos... Não é essa língua cheia de juridiquês. Não, é que seja entendível. Também para o juiz. Para que seja entendido, para que você consiga passar ali a real, o que está acontecendo de fato ali naquele processo. Então, hoje, até as petições, você às vezes pega ali petições, tem tanto termo em latim, tanta coisa assim, que você fala, meu Deus, é tão tenso, tão ruim para você conseguir entender ali, para você apresentar uma defesa, tem até uma dificuldade. Então, hoje, até a escrita, ela tem a intenção dela que seja de fato ali entendível, que de fato você atinja seu objetivo, lógico, e o advogado com a responsabilidade do advogado, adequar a realidade jurídica, adequar a legislação, adequar a jurisprudência, então, e formar. Então, essa é a responsabilidade, essa é a intenção aí do advogado, que é responsável. E a nossa missão aqui do Cursinho e Aranha é fazer que as nossas peças sejam peças claras, fundamentadas, que a nossa comunicação com o cliente seja efetiva e que a gente consiga estabelecer ali uma consultoria empresarial. Você trouxe aí uma questão bastante importante, que os empreendedores, né, os empresários, eles têm sentido, né, que gerir, que eles fazem tudo. E muitas das vezes chegam aqui pra gente falando, estou me sentindo escravo do meu negócio. Isso mesmo. Estou sufocado, para que eu fazer isso? E a gente fala, bora lá. Quantas pessoas você tem aí? Organizar. Então, hoje o Cursinho e Aranha também faz essa assessoria de quadro de, vamos dizer, um quadro ideal de trabalho. Isso. Por conta da legislação trabalhista. Isso. E então, quando a gente vê a empresa, rapaz, tô sufocado, tô me sentindo escravo, não tô conseguindo mais, a gente fala, peraí, para. Então, a gente tem visto isso. O que é que a gente disponibilizou aos nossos clientes? A gente tem disponibilizado. Por vezes, a gente oferece uma mentoria, um workshop sobre um determinado tema, comunicação, inteligência emocional, como ser um bom líder. Então, a gente pega profissionais dessa área e fala, faz esse curso, faz essa mentoria. Então, a gente faz esse direcionamento, porque são coisas importantes para dentro da empresa. Simples e importante. Ele precisa entender determinados assuntos para que também tenha essa tranquilidade, porque ele não pode, ninguém aguenta trabalhar tanto assim. Não, e às vezes sabe o que a gente vê uma visão, né, diferente de negócio. Ele precisa de ajuda. É o que a gente fala assim, a gente conversa com muitos empreendedores que sentem tanto a solidão como um certo desespero. Meu Deus, será que eu estou acertando? Será que eu estou errando? Então, quando a gente cria uma rede ali que fortalece, seja através do que a Ari trouxe, as mentorias, os workshops servem justamente para enfatizar aquela nossa missão de oferecer a melhor experiência e de dar as mãos e cuidar, tira o empresário da solidão. Primeiro que ele constrói uma rede com outros clientes, com outros empresários, trocam experiência. Muitas vezes o problema que você está passando é um problema que um outro já passou e já saiu, não só na seara jurídica, mas em outras áreas também. Sim, então, essa troca é muito importante. A gente cria ali um laço ali, um relacionamento e uma rede, na verdade, né? Acho que a palavra melhor é essa. Uma rede de apoio entre os próprios empresários e a gente. Então, quando a gente fala assim, a gente vai dar as mãos e cuidar da sua empresa, a gente está falando a verdade, sabe? Não é conversa, não. A gente se preocupa efetivamente, porque a gente quer empresários cada vez mais prósperos, né? A palavra de ordem, a prosperidade, para que a gente consiga fortalecer. E às vezes a gente vê, sabe, uma empresa com 5 funcionários
e consegue caminhar tranquilamente. Todo mundo direcionado, aproveita o melhor de cada funcionário está no setor certo, e a empresa às vezes tem 20, 15 e não consegue falar, não estou conseguindo, está travado, porque falta ali uma consultoria empresarial, falta um ajuste, falta uma visão ali, e isso é importante, essa é a nossa preocupação, e por isso que a gente, quando vai fazer a palestra aí, em diversos outros estados, a gente traz essa importância dessa conscientização. Certo. Se você decidiu montar um negócio, comece agora. Era para começar ontem, mas se não deu, comece agora. Pegue uma conformidade jurídica, porque o jurídico em si, ele consegue andar em todos os setores da empresa, porque ele começa a fazer a mitigação de risco. Esse setor aqui tem risco, que são desses setores que saem os problemas. Seu saque não está funcionando corretamente, sai um problema com o consumidor. Seu RH não está funcionando correto, sai um problema com o funcionário. Não tem um canal de comunicação ali direto com o funcionário, sai um problema dali. Com o fornecedor, não estou me comunicando direito, não estou negociando os contratos, sai um problema ali. Muito bom. Então, todos os setores jurídicos da empresa, o advogado consegue fazer esse presente. Quando o advogado ali tem a capacidade de atuar, de trabalhar, ter essa visão aí responsável do negócio. E não só teve um processo, só sou advogado de responder processo judicial. Sim. Não é isso. Vem muito antes. Vem muito antes. Porque vocês são as especialistas mesmo nos pequenos e médios negócios. Sim. Não é isso? Então, isso faz a diferença. Porque vocês se especializaram em todas as áreas. Vocês conseguem atingir todas as áreas da organização. Isso aí é que é a diferença. O diferencial de vocês é esse. Sim, a gente construiu um escritório que pensa em cuidar da empresa no dia a dia. Num todo. Esses dias tem acontecido muito no Instagram essas tríades, né? O pessoal entra na moda, faz desafios. E aí tem uma empresa específica que a gente tem um carinho por todas, né? E esse a gente gosta muito. E a gente segue, geralmente, esses perfis dos nossos clientes no Instagram. Certo. E aí era um desafio que falava assim, que jogava um balde de água na cliente, falava assim, eu não me lembro direito, eu sei que jogava um balde de água, era muito engraçado, assim. O marketing foi bem feito. Mas na hora, eu falei assim, meu Deus, essa funcionária tem termo de autorização de uso de imagem para estar ali no Instagram. Aí, na mesma hora, eu mandei no Instagram mesmo do cliente. Sim, muito Sandro, já tem ali a autorização de imagem. Vocês já mandaram. Eu falei, ufa. Pronto. Porque a preocupação é tanta que até no Instagram ali... Que você tá lá se divertindo, se distraindo. No sábado à noite, na sexta à noite, na quinta à noite. Você já tá com a cabeça lá ligada isso. na autorização da imagem. Porque a nossa cabeça funciona sempre assim. O que pode dar errado? Exatamente. Pode não dar nada. Você pode fazer não dar, e pode dar tudo errado. Tá. Então, a nossa mentalidade, ela vem sempre anos à frente. Assim, eu já estou preocupada Muito bom. Com aquela... É a prevenção. Isso é a prevenção. Isso é a prevenção. Então, por isso que a gente se especializou muito nisso. Né? Bom, a gente tem um setor de litígio, tem sim um setor de litígio, a gente também é boa de briga. Mas a ideia fundamental ali, a nossa base hoje é cuidar na prevenção mesmo. Na prevenção. E nos pequenos e médios empresários, sim. Muito bom. E eu fico, assim, muito feliz, assim, Josi vai falando, que a gente tem essa comunhão de ideias, porque quando você resolve montar uma sociedade, seja da área que for, você opta por ter um sócio, você precisa ali, você tem um sócio, que as ideias, que os valores ali, eles sejam juntos, que eles acompanhem ali. Vamos dizer... Similares. Similares. E essa responsabilidade, essa preocupação, esse brilho no olhar, vem assim lágrimas aos olhos, isso aqui é muito aqui, é uma sintonia muito grande, legal. Que é uma preocupação. Não é só, bora lá esperar ele ter um processo, não. Bora resolver isso aqui, bora sentar, bora se reunir hoje, bora conversar, a gente precisa resolver. Isso aqui, a gente tem essa identificação porque a gente comunga dos mesmos ideais. Exatamente, os valores. E vocês têm muito bem definido também esse propósito da empresa de vocês, né? Esse aí eu acho que é muito importante. Eu também acho, Dendi, que é o ponto principal. A missão, o propósito, o valor da empresa, né? A gente traz muito assim, nosso valor verdade. É algo que a gente pontua muito sempre. E a nossa missão é oferecer a melhor experiência. Porque quando a gente consegue internalizar isso na gente, a gente consegue cumprir. Também, cumprir e passar também nas atitudes do dia a dia para todos. Não somente os seus funcionários, mas os seus clientes também, que conseguem enxergar isso. E essa questão da sociedade que a Ari trouxe é muito importante, porque a gente vê muitas sociedades acabarem, né? Começam bem e ali
passa-se um tempo e as pessoas percebem que não era aquilo que ele queria, que eles não que eles queriam, né? Casamento acaba, veja lá a sociedade. Então, assim, além da junção dos valores, que isso tem que estar falando, tem que estar bem alinhado, bem né? alinhado, assim, e também tem que ter uma similaridade, Certo. né? A gente precisa coadunar com os mesmos ideais, Certo. senão dá errado. Não dá certo. E, ao mesmo tempo, você procurar um sócio com habilidade complementar, né? Duas pessoas com os mesmos valores, mas com habilidades que se completam. Então, eu sou melhor em uma coisa, a Ariadne é melhor em outra coisa, para que a empresa consiga andar. Não adianta nós sermos boas em uma coisa só, né? Então, a gente Geralmente precisa... a sociedade, o ideal é que as habilidades se complementem, complementam. mas que os valores e os ideais sejam o mesmo. E é importante que isso seja bem estabelecido quando a gente fala muito de acordo de sócios, por exemplo. Né? Olha, eu vou cuidando de uma coisa, você vai cuidando de outra. Porque a gente vê um erro grande de empresário também, assim, tá todo mundo com foco na mesma coisa. Não, você é boa no financeiro, Dani, vai cuidar do financeiro, eu vou cuidar do comercial, a Ariadne vai cuidar da gestão de pessoas. Entendeu? Então, cada um dá o melhor de si. E desde o nascimento dessa sociedade é importante ter isso bem definido. Aportes financeiros também, né? Qual o seu aporte financeiro? Qual vai ser o meu? Quanto a gente vai fazer de retirada? Como a gente vai fazer retirada? Importantíssimo. Planejamento. Essa é a parte mais crítica. É muito crítico porque a gente fala assim, por anos, muitas vezes, não se faz retirada alguma. Então, se eu tenho uma sociedade com a Ariadne e ela acha que no primeiro ano a gente tem que fazer uma retirada e eu vejo que não, que a gente tem que revestir o capital, já dá uma discussão, já dá um problema, não é? Então, essas coisas precisam ser conversadas antes do início do negócio. Exatamente. Para que depois não tenha. Porque o que está combinado não sai caro. Né? E eu vejo assim que as coisas mudam. Né? Tanto que existe o aditamento, o aditivo, você ajustar. Isso. Todo ano, acho que a empresa ela precisa fazer um balanço. Ela precisa fazer um balanço financeiro, um balanço ali de atividades e pensar para 2025. O que é que a empresa, qual é o objetivo da empresa, o que é que a empresa espera-se, o que é que vai ser feito, o que é que vai ser feito para agradar o meu cliente, para crescer, alavancar o meu negócio. Então, esse planejamento, essa formatação é importante. Aí você planeja e a depender da situação, você faz os aditivos. Se for contrato, ajuste de sócio, a gente vai fazer esse aditivo que você já vai ficar nessa posição. Então, ajusta, porque deixar isso bem claro e bem registrado é importante. É muito importante. É uma segurança jurídica. É segurança. Falando sobre isso, tem um assunto muito comentado hoje, né? Que é a Lei de Proteção Geral de Proteção de Dados. Né? E que está muito ligada ao consumidor, né? Sim. Na verdade, a LGPD ela tá ligada em todos os âmbitos. Tem a LGPD trabalhista, certo. Tem também a proteção de dados do consumidor, do seu cliente. Explica um pouco mais aí. Que é muito importante. Muito importante esse assunto. Eu vou deixar de falar da parte trabalhista e vou falar da parte do consumidor. Certo. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio num momento muito importante do nosso país. Né? Se nós pararmos para olhar agora a quantidade de golpe que está tendo no mercado, né? A gente costuma dizer que tem a instalação da central do golpe. Toda hora o telefone da gente toca. Toda hora, incrível. Com informações, né? Por exemplo, eu sou correntista Bradesco, me ligam dizendo que é da central Bradesco, sempre. Eu também. A sensação que a gente tem é que eles já sabem tudo da nossa vida. Exatamente. E mesmo com a LGPD aí a todo vapor. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, como o nome dela já é autoexplicativo, ela vem para proteger os nossos dados. Nossos dados valem ouro. São bens caros. Não são corpóreos, mas são caros. Valem muito. Porque com nossos dados consegue-se traçar um perfil de venda, um perfil de consumo, acesso a informações pessoais. Com o nosso CPF, a pessoa destrincha a nossa vida inteira. Então, o legislador pensou em proteger esses dados para que não tenha acesso geral. Hoje, se a gente joga nosso nome no Google, sai tudo. Eu já joguei o meu, sai até minha foto. Né? Então, assim, é de fácil identificação, são dados pessoais, deveriam ser sigilosos, dados de agência, de conta corrente, né? Nós temos um cliente agora que, alguns, na verdade, que esse ano foram 3.
uns 4 Isso ou aqui a gente 5 está de falando golpe. de 2 meses para cá. De golpe de Pix, de golpe de bilhete premiado, de Isso. loteria. Golpe de boleto falso, do veículo. boleto falso. Então, a lei, ela vem para proteger. A empresa, ela precisa se adequar. Vamos dizer, a gente trabalha muito com empresas de telecomunicações. Ela Certo. tem ali acesso ao nome completo do cliente, ao endereço. São dados que ela tem que ter. São essenciais para a execução da atividade dela. Nome, endereço, o CPF. Então, veja, esses dados, eles precisam estar protegidos. Protegidos num servidor que tenha Num servidor. segurança, que não pode, né? Exatamente, que Vamos não possa dizer, na ser. nuvem, que seja um servidor. Isso. A gente chama servidor, mas agora o negócio é na nuvem. Mas tem que estar na nuvem protegido. Protegido de ataques. Protegido de ataques. Outra coisa, por quanto tempo eu vou precisar desses dados? Enquanto você é minha cliente, ok. A partir do momento que você cancela um contrato comigo, eu tenho um tempo para tratar esses dados. Sim. Eu preciso ter uma pessoa ali na minha empresa que é responsável pelo tratamento, Entendi. pelo cuidado ali com aqueles dados. E assim, qual a penalidade? Em que pese a gente não veja muito ainda. A ideia é que a partir de 2025 isso tenha uma fiscalização mais efetiva. Bom, Então, muito se bom. tem um vazamento de dados, tem uma aplicação de uma multa altíssima que pode fechar uma empresa. Certo. Outra coisa que é importante, como eu vou mandar aquela fatura de cobrança? Eu preciso esconder alguns dados, Sim. porque aquela fatura ela pode ser extraviada, né? Qual a forma que eu vou fazer esse envio? O meu cliente quer receber como? Ele quer receber no endereço dele, ele quer receber por e-mail, ele pode tirar no aplicativo. Tudo isso a LGPD trata. E outra coisa que a gente via muito, que a empresa muitas vezes pegava dados que não têm essencialidade. Para que você quer saber o nome do pai, o nome da mãe do seu cliente? Então, a gente faz uma adequação de LGPD na empresa, assim, vamos pegar os dados essenciais para a execução da Certo. nossa atividade. Tem dado que não me serve, eu não preciso ter acesso à sua filiação, por exemplo, para te mandar uma fatura de consumo de internet, não preciso. Então, a gente faz toda essa parte de adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, como a gente deve emitir essas faturas, quais dados a gente deve esconder ali. Outra coisa, eu quero pagar no cartão de crédito, botar na recorrência, ter um sigilo ali, porque os funcionários, alguns vão ter acesso àqueles dados do Sim, seu cliente. Alguns vão. Então, assim, a penalidade são multas altas e a perda, que eu acho que é maior, a perda da confiança. Eu também acho. O cliente, você pode não pagar uma multa, a fiscalização nunca chegar, mas a partir do momento que o cliente tem conhecimento de que o dado dele vazou dali, ele perde total confiança. Exatamente. Ele deixa de comprar com você. Eu coloquei meu cartão ali e foi clonado, me deu uma dor de cabeça, eu não confio naquele estabelecimento. Foi dali que o golpe partiu. E um passa pro outro, Sim. o negócio E vai a embora. Hoje propaganda negativa. Globalizado. Basta estamos postar no Instagram, fazer uma É. história, depender do alcance, Pronto, né? já E fechou a Toma uma empresa. proporção Exatamente. enorme. Já fechou. E Para descontrole. além da LGPD de relação ao consumidor, que é a Certo. empresa com os seus clientes, tem toda a adequação, que a Ari vai falar aí da parte também trabalhista. Né, Ari? Isso. A LGPD, ela é extremamente importante. E a empresa em si, ela tem que ter um cuidado enorme com esses dados, né? Como o Josi trouxe também, essa questão do consumidor, dos seus clientes, até para você enviar um e-mail, se o cliente não quiser mais receber aquele e-mail, ele tem que ter a opção também de se descadastrar. Então, você teve uma empresa, você assumiu, você tem clientes ali, você precisa ter a adequação, fazer a adequação à LGPD, essa conscientização, essa organização da sua casa. E tanto na LGPD, consumidor com seus clientes, quanto internamente. Com seus funcionários ali, quando você pega os dados dos funcionários, você vai passar aqueles dados para quem? Você tem autorização ali para passar para quem? Normalmente o setor jurídico tem acesso, o setor contábil, e aquelas informações depois. Você está utilizando a imagem de um funcionário, você está utilizando a foto de um funcionário, pede para ele gravar um vídeo, de qual maneira ali a gente vai proteger aquela imagem dele, aqueles dados dele. Então, precisa estar bem ajustado para evitar um problema, tanto questão reputação da empresa, quanto por questões de multa. E isso, gente, são processos, são procedimentos que são feitos, que a gente faz. Quando a gente um tópico bastante específico dentro do nosso escritório, Sim. que a gente fala, sua empresa já tem norma, já tem, a LGPD já está enquadrada, já está adequada? Não. Então, a gente vai precisar adequar, porque em caso de vazamento, o que é que vai ser feito? Quais serão as medidas que vão tomar? E aí, começar a ajustar e fazer esses ajustes. E isso é confiabilidade. Quando o consumidor contrata com aquela empresa, que você já tem uma política de privacidade bem definida, no site,
em tudo, o consumidor fala, essa empresa é séria. As pessoas não querem aquelas empresas Não. sem organização, não. Não. Se você vai cortar um cabelo, a empresa está toda organizada, tanto esteticamente quanto internamente. Tem um procedimento, tem um processo. Então, hoje o consumidor está exigente e a legislação também. Isso aqui já é uma constante, a legislação está aí há tempos. Mas cada vez mais, a cada ano, a gente percebe que vai ser mais exigido, vai ser mais cobrado. Se você decidiu manter uma empresa, você precisa ter uma estrutura jurídica organizacional. Não dá para amadores. A verdade é que não acabou. Dá. E as empresas sérias, eu recentemente tive uma experiência. Eu vendi um telefone para uma plataforma, né, que a gente consegue vender. Sim. E eu fiquei, assim, muito apreensiva, porque ele foi furtado. Quando eu coloquei, depois que eu coloquei ele no correio, ficaram aquelas atualizações, e nunca eu tinha uma resposta que tinha chegado ao destino, né? E muito, muito ansiosa, preocupada, porque uma coisa que eu não quero é você ter que enfrentar uma demanda judicial para poder ter. Eu não gosto. Eu acho que a gente tem que ter empresas sérias que trabalhem. Olha, perdeu, vou te ressarcir. Sim. Então, eu assim fiquei torcendo mesmo para que essa empresa fosse séria. Porque ela fez um contrato com o Correio e no frete no transporte teve o extravio. Claro que foi roubado. Porque também se coloca muito claramente ali o que é. Sim. E aí você lida com muita gente. São empresas. Inclusive, hoje o Correio ele é terceirizado. São empresas, né, que trabalham. Enfim, ele foi extraviado. Levou 1 mês e meio. Né? Aí eu resolvi... Por último, eu falei, olha, já passamos todos os trâmites que eles ficam, tem que esperar mais 5 dias úteis, tem que esperar mais isso. Passou todos os trâmites, eu falei, eu quero ver se isso vai realmente, se eu vou ser ressarcida do meu telefone. E para minha sorte foi. Foi, que ótimo. A empresa me consegue respondeu. Fazer nova negociação com ela. Pois é, a empresa me respondeu e falou, está tudo certo, nós identificamos realmente que foi extraviado e nós vamos te depositar, mande sua conta e tal, e deu tudo certo. Oh, que maravilha, a satisfação do cliente muito na feliz. Ponta. E eu tenho certeza que você replicou essa história para todo mundo que você conhece. E você vai voltar a utilizar ali aquela empresa, porque teve a confiança. Assim, é a mudança. E eu fico feliz porque é a mudança. Porque antes não. Alguns anos atrás a gente não tinha isso. A gente tinha que entrar na justiça para qualquer demanda que a gente tivesse com essas plataformas. Hoje não, a gente está avançando. Nós estamos avançando. Está havendo mudança no mindset. Exatamente. Né? Que é o que a gente tanto vem falando. Está havendo uma mudança. Então, eu fiquei muito feliz de ter sido ressarcido o meu telefone. Quer dizer, porque eu sou a vítima, né? Com certeza. Eu sou a vítima, né, na história. E as empresas que mais crescem no Brasil hoje, até em grandes empresas de varejo e tudo mais, são empresas que são comprometidas com o seu consumidor. Muito bom. Com a satisfação do seu cliente. Né? Por muitas vezes, a gente sentia como se estivesse pedindo um favor a algumas empresas. Exatamente. Só que o perfil do consumo mudou hoje. O perfil está mudando. O tempo todo está mudando. A gente quer ser bem atendido. Nós não temos mais hoje a informação, acesso a todos. Muito rápido. Né? Muito rápido. Nós temos hoje que mudar todos os dias. Com certeza. Que fazer mudanças todos os dias no nosso negócio, para nos reinventarmos, para adequarmos a novas situações. Os costumes jurídicos. Os costumes, né? A lei, ela vem com base no costume jurídico. Você teve uma situação ali, aí a legislação vem para adequar aquele costume jurídico, aquela forma ali de pensar. E a gente vê o seguinte, se a empresa te ressarciu, foi porque ela já sabe que ela estava errada. Se você ingressa com ação judicial, ela ia ter uma penalidade muito maior, teria o dano moral ali por trás, né? Muito provavelmente, além do dano material. E aí vem com o quê? Uma consultoria jurídica e preventiva falou o seguinte, não, é o mínimo que você vai fazer e vai evitar até ela entrar com ação. Elas devem... Eu acho que essa empresa tem a Corsino Aranha na assessoria jurídica preventiva. Fiquei muito feliz. Que bom. Mas olha, tá muito bom o bate-papo. Muito, muito legal. Mas infelizmente a gente tem que terminar. Passou rápido. Passou muito rápido. Mas tem uma última pergunta que eu queria fazer para vocês, que, assim, de uma forma resumida, quais são as dicas que vocês dariam para os empresários que estão iniciando agora?
eu daria, assim, a dica que eu acho é se preocupe com os 3 pilares desde o início. Certo. Não espere o problema chegar para ter uma boa contabilidade, ter um bom jurídico, ter um bom planejamento financeiro. Certo. Eu sou pequeno, não. Todo mundo começa pequeno, né? Isso. Tirando os herdeiros, vamos falar assim. A gente começa pequeno, efetivamente. E o pequeno vai ser o médio, vai ser o grande amanhã. Se você começa com a casa organizada, você não constrói um castelo de areia. Então, esses 3 pilares, se preocupem, façam eles de forma forte, se organizem financeiramente, né? Tudo que entra na empresa, faturamento, não é lucro. Não é prolabore, tenha diferença, consiga fazer a diferença no seu cálculo para que sua empresa cresça forte. E conte com a nossa assessoria jurídica. Pronto, óbvio, muito né? bom. Me dê nosso peixe. Muito bom, muito Mas, obrigada. boas ideias, uma base sólida dentro da empresa, ela precisa de um bom planejamento, de uma boa consultoria e uma segurança jurídica. E isso, gente, é um trabalho, uma reflexão que a gente deixa aqui para vocês, dessa conscientização. Tenha um negócio, para que seu negócio ele cresça, que ele avance, que torne seu sonho. Eu sempre digo assim, se você teve a capacidade de sonhar, de idealizar aquele projeto, com essa mesma dedicação, com esse mesmo empenho, proteja esse sonho, proteja seu negócio. E a maneira que efetivamente você consegue proteger seu negócio é ter uma boa assistência jurídica, ter uma boa assistência contábil, uma boa assistência financeira. São os pilares de prospecção e de crescimento do seu negócio. Não tenham dúvidas, porque protege o seu sonho. Se esse sonho é para a sua vida, agarre, proteja, lute Isso com mesmo. ele e defenda ele até o fim. Blindar, né? Como você falou algumas Proteja. vezes. Blinde o seu negócio. Exatamente. Muito Proteja bom. a sua empresa, Muito proteja o seu sonho. Isso. Se é o seu sonho, proteja ele e coloque pessoas capacitadas para que possa gerir ali e te ajudar, te auxiliar, você aí crescer com sua empresa, que ninguém cresce sozinho. Precisa ter pessoas ali capacitadas, mentoras, tudo, para que te ajude aí a seguir no seu sonho. Muito obrigada. Obrigada. E eu quero dar para vocês aqui, dos nossos patrocinadores, uma pequena lembrança aqui. Amada Cosméticos e DRE Gente, Metric. e eu sou fã da Mave. Eu uso a linha Coconut nos meus caixas. Eu amo. Depois vocês vão ver, são esses produtos aqui. Sim. Nós vamos ter. Lindo, quanto tá? amor. Nutrição celular. Conheço, maravilhoso. Maravilhoso. E a gente vai. Esse é do DRE Metrics, tá? Do Momento Empresa. E a gente vai. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a você. Né? Aos nossos patrocinadores, a Mave Cosméticos, que tem lojas e quiosques no Brasil todo, com serviços de altíssima qualidade, produtos também, né? Hoje com lançamentos aqui, lançamentos da Collagen e principalmente aqui do Betsy Buster, que é maravilhoso, da Tropical Intense, que você faz. O verão tá aí, né? Verão, né? Para o verão, essa linha Collagen é para o verão, esse aqui também, a Tropical Intense, que você transforma o seu cabelo, né? Ele é uma espécie de um mousse que você coloca e fica maravilhoso. Gente, eu queria que as pessoas pudessem sentir esse cheirinho aqui, ó. O cheiro Pena que não dá pra maravilhoso. passar. É muito tecnológico. Maravilhoso. São produtos maravilhosos. Parece produtos da líquido, Marvel. mas quando você passa no cabelo, eu vou fazer a propaganda, fica né? Macio, é muito essa bom. linha, ela é fantástica. E Maravilhoso. muito obrigada. A gente que agradece viu? demais. Um grande honra, prazer em recebê-las aqui. Deus te abençoe, viu? Amém. Parabéns pelo projeto, maravilhoso aí. Obrigada. Tem com certeza aí ajudado muita gente aí e conscientizado. Parabéns, viu? Obrigada, parabéns Tamo a vocês juntas, também. Lili. Tamo junto. E que 2025 seja melhor ainda, Muito né? melhor. Será. Muito melhor. certeza. Muito Com obrigada. certeza, não tenho dúvidas.